Adilson Marceneiro, serviços de marcenaria geral. O que você precisa Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Reinaldo Diniz, está começando o programa Seu Voto, Seu Futuro, aqui na Nova 15, a sua rádio e TV. Boa noite, Danilo Teles. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, pré-candidata Nancy Tami. Boa noite a todos. Vale destacar que este programa tem o apoio de Juliana Terra Fotografia, Portal Água e Gás e Elite Solução Digital. O programa tem o objetivo de conhecer as propostas dos pré-candidatos à Prefeitura de Piracicaba. Danilo, já falamos semana passada, mas é importante ressaltar. Foi feito um sorteio para definir as ordens das entrevistas. Exatamente, Reinaldo. Inclusive, a assessoria da pré-candidata Nancy Tami, a Thaís também está com a gente aqui no estúdio, participou desse sorteio. É importante mostrar a lisura desse processo democrático também das entrevistas com os pré-candidatos. Exatamente. Sem mais delongas, na próxima hora, 1h30, mas eu quero reforçar para você que está nos ouvindo e nos assistindo, habitualmente nossas entrevistas têm duração de 2 horas, mas a pedido da pré-candidata por compromissos previamente agendados, a conversa de hoje terá o tempo de 1h30. Então vamos conversar com a pré-candidata do Partido Verde, Nancy Tami. Nancy, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, Reinaldo, também Danilo. Acho que é uma oportunidade assim democrática, né, que vocês estão proporcionando para o nosso município, para todos os ouvintes aqui. Muito obrigada. Chegou para mim no ponto eletrônico aqui. Nancy, você fica um pouquinho mais perto, por gentileza, aqui, para as pessoas ouvirem a sua bela voz. Pronto. Obrigada. Acho que é bom ter o ponto eletrônico, né? Nancy, me perdoe. Por favor, De vez em quando ele atrapalha. Atrapalha também. Nancy, você pode novamente repetir... Boa noite, Nancy, as suas considerações iniciais. Por gentileza, mais uma vez. Boa noite, agradeço aí, Reinaldo, Danilo, aqui o trabalho todo da Nova 15, né? Que é uma oportunidade dentro daquilo que a gente prega como democracia. Então, vocês estão abrindo aqui a voz de todos os pré-candidatos para que a população possa ouvir e compartilhar também conosco essa horinha e meia, né? 2 horas que vocês estão aí trabalhando conosco. Sim, sim. Então vamos aproveitar e fazer uma breve biografia da senhora. Nancy Aparecida Ferruzzi Tami nasceu em Lucélia, interior de São Paulo. É casada com Antônio Carlos de Mendes Tami e mãe de 3 filhos. É engenheira agrônoma pela Exalc, bacharel em Direito pela Instituição Toledo de Ensino de Presidente Prudente, também no interior paulista.
política pela Fundação Escola de Sociologia de São Paulo. Foi eleita vereadora em Piracicaba pelo PSDB na última eleição em 2016. Nancy está em seu primeiro mandato na Câmara e é atualmente filiada ao Partido Verde, o PV. Pré-candidata, então, para começarmos a nossa conversa, gostaria que a senhora falasse de onde veio o interesse no poder executivo, com o intuito de gerenciar a máquina pública. Conte para a gente, por gentileza. Na verdade, Reinaldo, eu gosto muito do executivo, né? Eu gosto do legislativo também. Tive a oportunidade, quando morei em Presidente Prudente, estar à frente da pasta de meio ambiente na prefeitura lá do município. Então, também dentro de instituições, a questão executiva sempre me atraiu bastante. E acho que era hora também de oferecer como uma oportunidade, como uma proposta nova também, para o município de Piracicaba. Eu gostei muito da vereança, os 4 anos, acho que a gente acaba tendo uma interlocução maior, né, estando dentro da Câmara, com a população. A gente acaba gostando muito, tendo vários olhares, mas dentro do Poder Legislativo, eu tive, acho que, mais contato com alguns pontos aí fundamentais, principalmente planejamento urbano, agricultura sustentável, a questão da saúde com um novo olhar, enfim. E aí acho que essa vontade de ir para o executivo ele é um pouco mais rápido também, né? Quando eu trabalhei já, né, numa prefeitura e, enfim, essa é a vontade que surgiu aqui, Reinaldo. Perfeito. O microfone ainda está bom? Isso, a Marina está dizendo que está sem som. Por gentileza, vocês que estão nos assistindo, comentem como está aqui o nosso áudio. Por gentileza, sua participação é muito importante. A Marina está dizendo que está sem som. Por gentileza, vocês que estão nos assistindo, comentem como está o nosso áudio. Por gentileza, sua participação. É importante a gente ouvir a pré-candidata e a participação, você viu, né, Nancy? O pessoal comenta já com a gente, que ajuda a gente, inclusive, a fazer o programa, que legal, né? E minha voz não é baixa. Não Vamos é ver. baixa. A Nancy falou alguma coisa, vamos ver se vai sair a voz dela aqui agora. O pessoal comenta já com a gente, que ajuda a gente, inclusive, a fazer o programa, Que legal, né? E minha voz não é baixa. Ó, tá saindo aqui, pessoal. Aumenta aí na casa de vocês, coloca na televisão zona aí, coloca numa tela grande para vocês conhecerem um pouquinho, então, os planos e os projetos da Nancy Tami. Agora estão dizendo que o áudio está ok. Muito Perfeito. bem. Que bom. Vamos lá. Quero aproveitar que você pode participar mandando as suas perguntas. Então, a primeira pergunta. A segunda pergunta, já fiz, Danilo? Então, seus questionamentos, Danilo, por Vamos lá. gentileza. Na verdade, Nancy Tami, vamos lá, pré-candidata Nancy Tami. Nancy, você tem feito um bom trabalho, aliás, um belo trabalho no Legislativo. Obrigada. Aqui em Piracicaba, junto à Escola do Legislativo. Nancy Tami, você pretende... eu posso chamar de você ou de senhora? Por favor, você. Muito bem, então. Por favor. Ok. Você pretende levar esse mesmo tópico que ficou para a Escola Legislativa para as escolas públicas de Piracicaba, para a periferia? Dá para fazer isso, Nancy Tami? Que Danilo, forma? eu sou apaixonada por educação. Fui professora há 10 anos na universidade, colégio, e também alguns programas de capacitação. Tive essa oportunidade dentro de um horto municipal, depois dentro com a Fundação Konrad Adenauer, que é para capacitação política. Então, sempre participando também da Oficina Municipal em São Paulo. Eu gosto muito disso. E é o que vocês estão fazendo aqui, promovendo o diálogo, a gente trocando ideia, a gente tendo coragem de conversar, ouvir o diferente. Eu acho que não só as escolas, elas precisam, de alguma forma, trazer a juventude, porque a juventude gosta, assim, de política. Ela não gosta dessa política que está aí. Ela não gosta da política partidária, né, da maneira que está. E aí é um outro tema que acho que a gente precisaria de uma outra entrevista. Eu vivi muito a questão de estrutura partidária. Infelizmente, parece que quando a juventude vai para lá, ela tem que se vestir do que está lá. Você vê jovem que vive de bermuda, de repente põe um terno para numa reunião partidária, é só um exemplo, né? Acho que muda. E a questão da consciência, a questão da participação política, da promoção da cidadania, da questão da dignidade humana,
Isso é tão importante quanto matemática, química, física, porque a população que sente o pertencimento, que o município é dela, assim como do outro, de querer fazer o bem, de querer que isso fique da melhor forma possível. Isso é formação também dentro dos bancos escolares, é formação na família, e pode ser, como a Escola do Legislativo, que era um sonho, porque eu já trabalhava nisso antes de ser vereadora. Então, a Escola do Legislativo hoje em Piracicaba, que a gente tem uma rede estadual e também nacional, ela já passaram por ela mais de 9.000 pessoas. E tem municípios que têm escola de governo. Por que não levar, não vale copiar a proposta, por que não levar para o governo municipal, por que não fazer uma escola de governo? Por que não traz essa interlocução também, promover mais grêmios estudantis? Não pode ter medo de que as pessoas se posicionem. A cultura verticalizada da política, ela está no fim. Pode até ter resistência, e a gente está vendo muito disso, resistência. Mas não tem mais o porquê, com a instrumentalização que a gente tem, as novas formas de comunicação, ninguém segura. Ninguém segura o que sai e o que não sai. É uma pena que tem os fake news também, né? Mas a gente segurar a comunicação entre as pessoas. Agora, se isso vai com qualidade, depende da gente investir na educação também nesse sentido, da qualidade do pensamento crítico, de aceitar o divergente, de conseguir, Danilo, você tem uma opinião completamente diferente da minha. Eu posso até achar absurdo, mas você tem direito de dizer. E você tem direito de colocar. E numa democracia, se a sua fala ganhar, eu vou ter que aceitar. Eu vou ter que aceitar. Então, para que isso seja de uma forma mais qualitativa, tem que ter qualidade também na formação. Eu não quero me alongar, né? Senão, mas eu gostaria de só citar um exemplo. Nós trouxemos, foi uma premiação para a Escola do Legislativo da Câmara. Tem a oficina municipal, essa Fundação Konrad Adenauer, que trabalha pela democracia. Eles tinham, de todas as escolas, eles trouxeram um piloto para a nossa, que era com a juventude de escola pública. Tivemos um presencial, foram 3 ou 4 semanas, lotou a Câmara. Depois a gente ganhou um segundo e entrou na pandemia, isolamento. Falei, nossa, que loucura, e agora? O que a gente faz? Né? Então, a plataforma Zoom que nós usamos, só que tinha 100 vagas, ali cabia até 100 pessoas. Na hora, tinha 250 jovens de escola pública querendo participar. Eu falei, gente, então como que eles não se interessam por política? Porque de uma forma dinâmica, de uma forma de respeito, de uma forma que eles podem expor. Nós tivemos que colocar 150 no canal do YouTube. Quando o coordenador entrou, porque eram outros professores dando aula, ele falou, que isso, minha gente? Isso aqui está lotado. Eu falei, não, tem mais 150 fora. No canal do YouTube também participando, interagindo, um monte de pergunta. Então, isso é saudável. Os países que a gente vê que, nossa, que legal, né? Mobilidade urbana, espaço verde, a coleta seletiva. É porque o povo, não adianta só ter a lei. A gente precisa também contagiar as pessoas com essas melhorias. Então, é um ponto que você mexeu, Danilo, desculpa, até falo um pouquinho mais, porque eu sou apaixonada por a parte de capacitação, todo lugar. É funcionário público, precisa ter reciclagem. A gente pega na nossa prefeitura, nossa Piracicaba, também no Legislativo e no Executivo, tem quadros fabulosos. Agora, precisam estar motivados. Precisa ter espaço para trabalhar, precisa ter espaço para renovar, precisa ser valorizado, né? Porque senão a gente fica com uma coisa verticalizada e amorfa. A senhora comentou 3 palavras, investir na educação. Sim. Uma das atribuições dos vereadores é cobrar o executivo por melhorias. Como a senhora avalia o investimento na educação piracicabana? Se você for falar em números, né, e nós vamos votar agora a LDO, passa de 29 milhões, né? Se a gente pegar a educação com a saúde, dá 62 milhões aproximadamente. Você pega, 62% aproximadamente, né? Então, é 62% do orçamento. Se você for falar em número, é um número razoável. E tem também a legislação, que tem o percentual obrigatório, enfim. O que eu vejo, e na pandemia eu acho que isso escancarou, e não é só na educação, mas as discrepâncias sociais escancararam que a gente não tem um mundo só. Então, nós vamos fazer online, Gente, nós tivemos aí muitas reuniões
online também, né? Ou que vinha um representante e falava, olha, lá na minha comunidade não tem Wi-Fi. Eu tive contato com mães, começaram a ir ao gabinete e falaram, o que que eu faço? Eu tinha só um celular e esse celular, como que eu faço com 3 filhos? Como que as crianças não sabem mexer? Quer dizer, então, eu acho que o que tem é uma coisa de desigualdade. Tem escolas que funcionam melhor, outras pior, e isso se consegue localizar. Então, eu acho que tem que ter uma coisa mais equânime. Quando é período integral, sem dúvida nenhuma, nós temos que ter uma programação de eixos nesse segundo período, que é mais importante. Tem as escolas rurais, que eu acho que tem uma vocação diferente. Eu acho que a questão não é só numérica. A questão é, por exemplo, agora, eu não acredito que a escola vai ser só presencial. A forma digital, para muita coisa, ela veio e vai ficar. Qual é o investimento que a gente tem nisso? Como que está em questão de números? Se nós pegarmos lá no Vida Nova, se a gente pegar o centro, que está mais esvaziado, as escolas estão mais esvaziadas, aí você tem bairro que as escolas estão mais lotadas, né? Às vezes a mãe tem que colocar os filhos em 2 escolas diferentes. Como que essa mãe que vai trabalhar leva filho para 2 escolas diferentes e também cumpre seu horário de trabalho? Então, eu acredito que o ponto de vista qualitativo, nós tivemos, sim, vários avanços. Isso não dá para negar. Mas, por exemplo, capacitação continuada dos professores. Não tem. O plano da educação está parado desde que eu entrei na Câmara. A coisa vai e volta. É um projeto do Executivo. Tem que funcionar. Né? E essa questão de ter mais equidade entre os diversos bairros. Um olhar para os bairros também mais carentes, né? E como que essa população pode ser melhor atendida. Tem a questão da merenda, né? Tem a questão da alergia alimentar, os conselhos que eu acho que poderiam ter uma participação mais efetiva e realmente terem pontuações deles mais efetivas naquilo que se realiza dentro da educação. A senhora bem destacou que a educação não vale somente apenas para os alunos, mas se estende também aos profissionais que estão lá, os professores. Sim. Os professores têm que estar motivados. Olha, gente, muitas vezes nós falamos, olha, mas não se interessam. Nós vimos agora, nesse período, eu não sei como muitos professores aguentaram, porque não é só a aula online. Eu vi muitos professores, e nós temos vários pré-candidatos à vereança conosco, que são professores de escola pública, eles montando um horário a mais, voluntário, para ajudar crianças que não conseguiam ter acesso. Né? A gente ouvia criança que tinha acabado de mudar de escola, nem conhece os coleguinhas, vai fazer online, já está numa carência, já está a socialização comprometida. Todos nós estamos sofrendo. Não estávamos preparados. Oi? Não estávamos preparados. Não estávamos preparados. Também não dava para se preparar, para estar preparado para uma pandemia. Né? Só que eu acho que ela escancara os pontos frágeis. E na educação, nós temos assim, uma desigualdade tremenda também. Tremenda, em todos os sentidos. E isso acho que tem que ser visto. E quando vocês falaram a educação cidadã, essa educação continuada dos professores, para ter uma visão dos porquês. A gente tem ainda, no Brasil, a gente fala isso desde do século passado, né? Mas é uma educação voltada para o vestibular em muitos lugares. Outra coisa interessante, na escola pública, teve um trabalho uma vez com a Cristina Negro, que hoje está aqui no Jorge Cury, né? Mas ela estava lá na Santa Terezinha, na escola de Santa Terezinha, e uma menina, a Gabriela, que se formou em Direito agora, mas aquilo me chamou uma atenção. Ela fez um trabalho e foi eleita parlamentar, né, do Estado, foi receber o prêmio em Brasília com um grupo. O trabalho dela por que na escola pública não tem um horizonte para ir além do ensino médio? Por que a maioria desiste? E aí você via que não tinha uma motivação, né? Parece que se sente menos, que não pode chegar lá. Da classe dela, só um não foi para frente. Não é que não tenha ido para frente, né? Só um que parou o estudo ali. Eu acho que a motivação foi tanta que todos foram fazer algo a mais depois. Porque muitas vezes não está na família essa cultura realmente de ir para o ensino, para estudar um pouco mais, para buscar um novo horizonte. Que hoje está mais difícil ainda, mesmo com isso, né? Então, são tantas coisas, né? Mas enxergar um horizonte, se entender como cidadão, ter equidade entre as regiões. A questão da merenda é importantíssima, que a gente faça uma economia circular para que isso já mexe com outras áreas, né?
Mas é apaixonante, né? Educação é apaixonante. Perfeito, Danilo. Pré-candidata Nancy, caso a senhora seja eleita, vai ter um olhar mais amplo para a viabilização da própria internet para as comunidades carentes de Piracicaba, principalmente aquelas na zona rural, que sequer tem um celular, né? O que fazer, pré-candidata? De que forma fazer? A hora que você fala dessa inclusão digital, a hora que você... Nós estamos aqui, por que a gente está conseguindo conversar com as pessoas, né? Eu acho que tem a área de educação. Eu acredito até que esse ano eu precisaria, não sei, essa questão de voltar para a escola agora, o que é salvar um ano? E o quanto também o psicológico está afetado, o quanto que isso pode gerar. Se acontecer de uma criança, de a gente perder uma criança, já não valeu a pena. E se nós formos ver, os professores também, o quanto que eles estão preparados para um período digital. Será que a gente não poderia fazer um mergulho maior nisso tudo com os professores e ter realmente um treinamento? Agora, eu não tenho dúvida, é a parte rural, Danilo, a gente andou bastante. Tem lugar que tem que ir lá perto da igreja para pegar o celular. Wi-Fi. Tem regiões, nós estamos em Piracicaba e é um município importante do estado de São Paulo, posição geográfica importante, um município enorme, é o 19º em tamanho, né, do estado de São Paulo, é um município grande, então nós temos áreas que eles vão para Botucatu, né, e não vêm para cá, o pessoal do Tanquã, se pegar Ibitiru, eles estão mais próximos de outra cidade do que a nossa. E se você for ver, não dá mais para ter esse isolamento por não ter a questão da internet disponível. Se você fala também na informatização, né, porque aí eu acho que tem as suas vertentes, o sistema de saúde hoje, por exemplo, é um outro sistema que você tem que pensar bastante para informatizar. Como que você vai ter fila para marcar consulta? Né? Será que a gente vai se permitir essas coisas? Então, se você perguntar, nós não avançamos nada? Não, avançamos sim ao longo de toda a história de Piracicaba. É um município importante, é um município que a gente se orgulha. Mas nós até aprovamos uma emenda na Câmara que tinha um recurso para essa questão da sistematização, da informatização do sistema de saúde. Se você não cruza esses dados, é a tal das cidades inteligentes, né? Eu acho que a gente vai ter que ter uma visão para isso, sim, para ter um caminhar onde que a presença é importante, mas onde puder, a questão digital puder nos ajudar para que salve vidas, para que mais pessoas estejam incluídas, para que a gente consiga ter de uma forma mais democrática o nosso município, o uso dos serviços, das políticas públicas, nós temos que investir, certamente. E a gente sabe que recurso vai ser curto, e muito curto. Esse é um problema, né? Eu ia perguntar para você, pré-candidata, referente aos recursos de Piracicaba. Como vereadora, conseguiu acompanhar se os recursos estavam realmente sendo aplicados de forma correta, coerente, e se Piracicaba conseguiu atender todas as demandas para os gastos na educação? Já quero aproveitar, pré-candidata, a senhora pode falar um pouquinho sobre os recursos e também o que pretende fazer, Nancy, referente a um incentivo ao estudo, à leitura, no município de Piracicaba? Eu acho que não só dentro das escolas, eu falei aqui da escola de governo, a gente tem... É que as coisas se cruzam, sabe, Danilo? Nós temos hoje, são vários exemplos, praças públicas que não acontece nada. Se a gente for o conceito dos espaços públicos de modo geral, foi uma área que eu trabalhei, às vezes você tem um espaço público num bairro e aquilo é chamado de área verde, mas nem árvore tem, né? Tá melhor? Tá? É que eu estou virando para vocês aqui, né? Acho que eu me afasto dele. Tem a câmera, só também fica à vontade, Nancy. Vamos lá. Então, muitas vezes, a gente pega a questão dos espaços públicos. Nesses espaços, olha, teve um exemplo, uma cidade, é um município menor que o nosso. Lençóis Paulista, tem 80 mil, é uma cidade do livro. Pegou a Praça Central, tem um mezanino enorme, quer dizer, ali tem leitura, tem contadores de história. Eu tive lá com a prefeita, então, a Bel Lorenzetti, e vi chegarem as crianças na saída da escola, correrem para pegar esse pátio com o avô, com a avó, com outras crianças. Tinha a Kombi da leitura.
que estimular a leitura desde cedo, né? Aí a gente vai entrar a primeira infância, que é importante, mas eu acho que tem vários espaços, escolas de governo, dentro das próprias escolas, fazer concursos de leitura, usar os espaços públicos para isso, que ele tem que ser mais vivo, né? Eu acho que os espaços públicos nossos, eles não têm... tem a Rua do Porto, mas a gente tem muito mais coisa que isso no nosso município. E esses espaços têm que ter um incentivo, não só a leitura, a questão do ponto de vista histórico, quem somos nós. Eu lembro muito, a gente fala aqui da Praça José Bonifácio, e aí nós podemos pensar em espaços nos bairros aí também. Praça José Bonifácio, que parece que historicamente foram derrubando tudo, né? Cada hora tombou uma coisa. Ali já foi a Câmara Municipal, já teve teatro, teve o primeiro ponto lá, o hidrante, teve uma igreja antes dessa. Aí fala, o Hotel Central. Aí você fala assim, não, mas já derrubaram mesmo, não é original. Mas, gente, até quando? Até quando isso? E em alguns países, algumas cidades também, eles fazem painel de resgate. Então, além de estimular a leitura, é um resgate do que foi ali, do que foi importante. Eu já vi uns painéis tipo de acrílico, onde a criança ia vendo como que era a história. Isso no bairro dela também. Se você pegar ali o Jardim Oriente, por exemplo, Serra Verde, aquilo foi uma história de construção coletiva. Será que essa geração que está lá sabe disso hoje? Né? E a questão da leitura, nossa, Danilo, isso vai longe, né? Nós temos também aí a questão do ensino para os adultos, que tem, muitos bairros que eu fui, principalmente mulheres, falaram, olha, eu não pude estudar, parece mentira, né? Mas tem muita gente, adultos sem leitura no nosso, sem conseguir ler. Né? E a gente gostaria de ter acesso hoje a uma escola que meus filhos cresceram. Existe o programa? Existe. Mas eu acho que pode estimular não só na criança, mas também sempre pensando na inclusão. Inclusão digital, inclusão via leitura, inclusão para ter mais equidade na questão do ensino, na questão da distribuição da saúde, que um sistema informatizado consegue viabilizar, né, melhor esse acesso e assim por diante. E pré-candidata, Piracicaba conta com diversos centros de formação continuada, como, por exemplo, ETECs, Senai, Senat, o Senac. A senhora acredita que precisamos explorar ainda mais esses segmentos? Esse sistema todo é incrível, né? Nós fizemos parceria com quase todos na Escola do Legislativo. E nós fizemos intercâmbio de conteúdos, né? Por exemplo... aqui na ETEC da Febeliano, nós tivemos a semana a questão da alergia, né, alimentar, e ali tem um curso de nutrição. Então, nós fizemos Câmara, aí levamos lá para a ETEC, acabou virando uma disciplina, envolvemos o curso de nutrição. Todo esse é um sistema maravilhoso, porque a gente tem um vazio ainda na questão do ensino médio, da questão dos técnicos ainda no Brasil. Você tem países que isso é muito mais valorizado. E esse sistema todo colabora para fortalecer um ponto nosso que é fraco. Se você pega aí na década, principalmente de 80, 90, ou você tinha faculdade, ou você não tinha nada. O elo mais fraco, dizem que não tem corrente mais forte que o elo mais fraco. O elo mais fraco é esse meio. Então, você tinha ali, ia fabricar uma máquina, aí você chega lá na ponta, mas quem que faz essa extensão, esse meio? Então, todo esse sistema que você está colocando, ele fortalece essa área do meio, esse elo nosso que é fraco. E são tantos conteúdos, tantos cursos, tem alguns que são mais formalizados, tem alguns que são de atualização, tem alguns que são pontuais, né? Eu acho que é algo que é o momento, tem um tema do momento, o SESC. Eu só não vou mais porque não dá tempo. Eu adoro ir nesses lugares, adoro. Tem pessoas aí muito valiosas, profissionais muito valiosos no nosso município, fazendo um trabalho fantástico. Sebrae, nós levamos também compras públicas para pequenos produtores dentro da Câmara, sabe? Porque eu acho que é uma área também, eu sou como engenheira agrônoma também, eu acho que a gente tem um olhar muito para o pequeno produtor, né? Eu acho que toda essa área nossa... E é uma área para ser fortalecida. Então, tem vínculos imensos aí nessa rede. E Piracicaba tem, sim, avanços e vários centros que
que podem aí colaborar muito com a formação. Agora, só para concluir, a gente vê, tem alguns cursos que a gente fala, mas o curso é bom e está com pouca gente, principalmente os que são mais distantes. Às vezes, a dificuldade é tanta que o jovem não tem o dinheiro para o ônibus para chegar até lá. É uma coisa que tem que ser pensada. Então, não é porque não tem, não passou no vestibulinho, não é porque não gosta. Ele não tem, às vezes, o recurso para o ônibus, para o transporte. E aí perdeu-se a oportunidade por conta Pois de é. 4,80 para ir e 4,80 para voltar. 4,80 né? é uma coisa para pensar. O transporte sempre vai ser deficitário. E com essa cidade mais espalhada que a gente tá mais difícil ainda. Uhum. Mas nós não podemos perder. Eu às vezes fico pensando, sabe, Danilo e Reinaldo, quanto que a gente perde de potencial por não dar oportunidade? Porque a gente às vezes acha que é lá para o jovem ou para a pessoa que tem uma idade, um adulto e que não está tendo leitura. A gente às vezes pensa que é para ele, mas uma pessoa dessa inserida ajuda todos. Né? Um país que tem mais qualidade de vida, esse país, com certeza, ele não tem essa discrepância social tão grande. Ele dá mais oportunidade e quando você tem pessoas melhor formadas, pessoas mais felizes, você tem também para todos, né, um município mais pujante. Reinaldo, você tem aí mais alguma pergunta? Eu gostaria só de complementar também aqui, aproveitar para a candidata que você falou, né, dos estudantes um pouquinho mais de idade. O que pretende, né, de investimento aí para Piracicaba, principalmente ao EJA, né, para a educação de jovem e adulto, principalmente aqueles jovens e adultos que não sabem nem ler e nem escrever, né, para a candidata. A gente vê, é até vergonhoso para a pessoa, né, não conseguir ler e muito menos fazer um currículo para o trabalho, fica bem complicado. O que a senhora pretende fazer? O que você pretende fazer para a candidata? Dani, acho que nós precisamos dialogar mais. A gente precisa ter um governo mais transparente, mais participativo. E como que você propõe algo que você não tem um diagnóstico, né? Eu não estou falando só no caso dos adultos, mas a gente viu alguns bairros que tem 2, tem 3, que nós conversamos. Mas será que não tem 10? Que se você falar, vai levantar mais pessoas que querem estudar. Aí nós mandamos, tem até alguns requerimentos nossos nesse sentido. Aí, olha, não vai ter porque tem poucas pessoas ali. Vai voltar naquele que pode ajudar todos. Então, como que a gente faz para viabilizar? Então, esse mapeamento de nós temos a real situação do município, não só isso, você sabe que nós temos no município gente que não tem identidade, não é título de eleitor. Eu sei porque várias campanhas que a gente ia, mas eu não tenho como tirar título, não tenho identidade, ainda tem. Né? Então, essas pessoas, elas precisam ter o direito de existir. E essa questão que você fala dos adultos, né, não alfabetizados, a gente tem que propiciar. Eu vou contar uma história, posso? Claro, pois não. Eu sou descendente de italianos, né? Meus 8 bisavós vieram da Itália e eu tinha uma avó, minha avó materna, eu nasci no dia do aniversário dela, a neta mais velha. A minha avó, muito inteligente, não teve oportunidade de estudar. Teve pai, aquela vida sacrificada dos imigrantes, né? E ela sabia fazer conta muito bem, e família tinha secos e molhados, ela fazia o caixa, conhecia o dinheiro, fazia tudo isso. E ela tinha o sonho de estudar. Quando abriu, na época, o Mobral, vocês não vão lembrar disso, na época da ditadura, é uma imagem tão forte que eu tenho. Minha avó andava com os vestidinhos assim, era uma italianinha meio robusta e adorava andar de alpargata com o vestidinho dela. Abriu o Mobral e eu vi a alegria da minha avó. Ela trabalhava durante o dia, então, lá nos secos e molhados da minha família. Pegava o caderninho brochura, e subia, era uma quadra, e virava num pontilhão que tinha o segundo grupo escolar. Ela ia com a cabeça altiva, porque ela estava indo para a escola. Eu imaginei o quanto que quando ela foi menina, o quanto ela quis estudar e não teve oportunidade. Aí ela chegou lá, falaram que ela tinha que sair da primeira série para a segunda, porque ela estava atrapalhando a classe, porque acho que ela estudava o dia inteiro ali e foi para a segunda, tirou o primeiro lugar até a 4ª série. Aquele diplominha dela foi, assim, né? Então, eu tenho isso na família e eu olhava para ela e falava, gente, eu tenho oportunidade, eu tenho que estudar muito. Então, como a minha avó está cheia de gente ainda hoje, mulheres principalmente, tem os homens também,
mas que começam a vida mais cedo, e filho e tal, e acabam deixando para depois um sonho que é da informação. Você conversa com essas pessoas, elas vão pegar um ônibus, não sabem. Aí eu já perguntei, não sei se vocês já perguntaram, pergunta para gente que não lê, mas como se ela identifica? Pela cor, pelo símbolo. É uma outra linguagem, né? É uma outra identificação. Mas o quanto que a gente pegar aqui e saber o que está escrito? Parece tão simples, né? E é tão importante. Aqui me veio essa história, porque me emociona. E eu lembro dela caminhando, altiva, com o caderninho, pontualmente, alegria de ir para a escola, e já era avó, né? Eu sou neta dela. Né? Muito bem, pré-candidata. Então, a senhora vê, então, em viabilizar também para Piracicaba, para outras avós estudarem. Quanto mais inclusão, pode ser mãe, né? Eu acho que naquela época as avós eram avós muito cedo, né? Mas eu acho que quanto mais inclusão a gente tiver em todos os sentidos, ganha todo mundo. A alfabetização e a educação não tem idade, não é? É verdade. Danilo, mais alguma questão relacionada à educação? Olha, Reinaldo, acho que eu estou satisfeito porque nós não temos muito Exatamente, tempo hoje, né? A gente vai dar uma acelerada nas perguntas para cerca de 50 minutinhos. Eu falo muito, vocês têm que cortar um pouquinho, gente. A gente vai para o próximo tema. Pré-candidata, a senhora falou sobre um governo mais transparente. Eu quero fazer uma questão generalizada e um seguidor fez uma pergunta específica relacionada à transparência. Em sua avaliação, qual a importância da transparência na gestão pública? Tudo. O dinheiro não é seu. O dinheiro é público. Se é público, é de todo mundo. Quando você empresta o dinheiro de alguém ou você é sócio de alguém, você esconde a conta? Não, é sócio seu. Sabe quem são sócios nossos? Toda a população de Piracicaba. Tem que estar lá no portal e cada vez mais transparência. Transparência e participação caminham juntos, não pode ter medo. Sabe, o contrato tem que estar lá. Nós, quanto vereadores e vereadoras, já tivemos votação na Câmara que eu falo, cadê o contrato? Eu te mando. Não, é para estar lá, porque a Nancy, o seu Zé, a Marina, o Sebastião, quem quiser ter acesso, o dinheiro é dele também. Se está usando no A, não está no B, toda escolha tem a gente perde um grau de liberdade, né? Então, a escolha que o Executivo fez, ele deixou de fazer outra. Eu tenho direito de analisar isso. Tenho direito de analisar. Transparência, eu acho que é o número 1. Você tem que fazer isso. A Câmara andou bastante, né? Tem andado bastante, falta ainda, mas eu acho incrível não dar valor para a total transparência. Você fechou um contrato, tem que estar lá. Você gastou dinheiro, tem que estar lá. Porque o dinheiro não é seu. Você pode, nem o nosso dá para esconder, né? Não deve esconder, você tem imposto de renda e tal, mas você tem o direito de ter uma privacidade. Ali não é seu. E partindo desse questionamento, o Airan, ele pergunta, Nancy, gostaria que comentasse sobre a transparência na divulgação dos dados sobre a Covid-19 em Piracicaba. Airan, obrigada pela pergunta. Nós entramos, acho, com 2, 3 requerimentos nesse sentido. Porque se a gente está passando por um momento tão difícil como esse, nós precisaríamos, para ter essa identificação do nosso município, não é só saber quantos mais contaminados, quantos morreram, quantos são homens, quantos são mulheres. A gente precisa ter um mapeamento geográfico, a gente precisa ter um monitoramento. Por exemplo, essa pessoa, ela anda de ônibus, transporte coletivo ou não? Ela fica mais em casa? Quando deu a Zona Leste o número maior, ali tem mais casas de idosos, né? Mas como que veio esse vírus? Quer dizer, tudo isso é importante para as políticas públicas que virão. Então, nós não tínhamos acesso a esses dados. Ainda eu estou com, acho que, um último requerimento que deve ter vindo a resposta, mas eu acho que faltou muito. Jundiaí teve muita frente nisso, conseguiu uma divulgação. Agora melhorou um pouco, mas eu acho que a gente poderia ter um panorama muito maior para conseguir identificar possibilidades de políticas públicas, comorbidades, quer dizer, eu acho que tudo isso é, novamente, né, a transparência, é o acesso à informação para você tomar a medida individual da sua família e também para as políticas públicas do nosso município. Nancy, nós fomos atrás, logicamente, para saber como está essa transparência da cidade de Piracicaba. Sim. E nós descobrimos que o Observatório Cidadão, ele diz que Piracicaba não atendeu a critérios de transparência na divulgação de dados da Covid-19. Por exemplo, não deu também taxas de ocupação de leitos,
doenças pré-existentes em pacientes e os testes disponíveis. E não são divulgados também, pré-candidata, os dados atualizados diariamente. Um outro ponto, então, a gente pode entrar para a saúde já, pré-candidata. Nancy, bom, nós sabemos hoje aí a quantidade de mortes em Piracicaba. Também sabemos que muita gente morreu sem ser, de fato, identificado com a Covid-19. Pré-candidata, nós estamos recebendo aqui diariamente muitas mensagens de pessoas que foram afetadas pela Covid-19. Eu mesmo estou com uma amiga e, Nancy, pasme, não tem um pós-Covid-19. Não tem um pós. Não tem enfermagem de UTI que precisa para fazer a fisioterapia. Os médicos, ela fica na fila com 100 pessoas lá, ela é a última a ser atendida com dores, porque para quem sofreu uma UTI, 33 dias, e ter que ficar sentada aguardando atendimento de todo mundo, é muito complicado. Pré-candidata, o que fazer nesse caso? A prefeitura está pecando também nisso, no pós-Covid? Eu acho que, e tem um pós-Covid que nem nós, acho que ninguém vai saber também identificar. A gente está vendo que os efeitos pós-Covid são diversos, né? No corpo, né? No corpo. Pessoas com sintomas diferentes uma da outra. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ter que ter um atendimento. Por isso que a gente coloca que os dados são importantes. Se nós não temos esses dados, como que a gente vai direcionar um trabalho assim? Vai misturar todo mundo? Qual é o bairro mais afetado? Ou, aquele bairro, qual é a característica maior de quem teve Covid? Para que a gente possa ir na causa também. Qual que é o mapeamento dessas pessoas no nosso município? Então, sem dúvida nenhuma, vai ter que ter um olhar para isso. Sem dúvida nenhuma, acho que nós vamos ter momentos aí, o ano que vem. Falo em vacina, né? Essa vacina não vem tão rápido, a gente sabe disso. Então, por isso que todas essas medidas que a gente falou na educação, nós falamos nos espaços públicos, nós falamos aqui agora da saúde, elas vão ter que ser repensadas. A informatização que eu falei é fundamental. Você tem um sistema de todo esse cadastro para poder direcionar, né, para poder saber qual que é a região que você pode colocar um serviço ou outro. É fundamental. Então, esses dados que vocês falaram anteriormente, conversa com essa pergunta agora. Né? Ainda em dados, Nancy, porque a gente, como jornalista, a gente não pode chegar aqui e lançar no ar coisas que a gente não sabe, não é verdade? Então, Nancy, com dados aqui, inclusive, eu te dou acesso depois também, mais de 2.000 municípios precisam se cadastrar no Banco de Preços em Saúde. O que isso quer dizer para a candidata? Quando você cadastra o município num banco de preços, você consegue comprar mais medicamentos com preço mais barato. Assim você não deixa faltar nas unidades básicas da farmácia de Piracicaba. Municípios receberão 401 milhões para cadastrar brasileiros no SUS. Pré-candidata, também nós fomos buscar informações e Piracicaba está faltando informação, por exemplo. Vamos supor que são 50 UBSs em Piracicaba. Ah, mas Piracicaba eu tenho 80. Eu tenho 30 a mais. Ah, que bom. Mas você não tem cadastrado as 50 que é necessário para receber esse valor? São 401 milhões para os municípios fazer a divisão. É muita coisa pré-candidata. E com essa informatização, Piracicaba não deixaria receber esse valor. E fora isso, pré-candidata, aproveitando o ensejo, Piracicaba está deixando de receber entre 20 e 40 milhões também do governo agora, por falta de cadastramento, por falta de informatização. Isso em várias áreas, né? Eu só queria complementar pergunta anterior, que você acabou citando o observatório, tem o coletivo Oswaldo Cruz também, que nosso requerimento a respeito da transparência e o Covid foi baseado em informações deles. Né? Então, nós consultamos, tivemos acesso a esses relatórios e encaminhamos, porque o requerimento é um documento que, legalmente, né, o Executivo tem 15 dias para responder. Então, é só para fazer jus também aí aos dados deles. Essa questão que você coloca tão bem, Danilo, então, você pegou 2 programas, tem muito mais. Nós pegamos um comparativo de alguns municípios com o município de Piracicaba. O recurso do SUS é um recurso que tem uma parte fixa, né, e tem uma parte que é qualitativa. Então, nós pegamos Maringá, que é um município, bem diferente do nosso. Sei porque eu ia muito lá, já estive ali perto, é bem diferente, mas é do mesmo tamanho, muito pujante, muito organizado, e eles conseguem
aumentar, eu não vou lembrar o percentual aqui, mas é muito significativo, do SUS por causa desses programas, que são extremamente organizados e conseguem ter, no qualitativo, um recurso maior para a sua saúde, que aí você amplia esse teto do município. Então, volta na organização. Acho que você está tocando, Danilo, e bem colocados exemplos. Volta novamente informatização, organização, equidade entre os vários espaços, transparência, participação. Tem o resultado financeiro e econômico também. Claro que vai ter. Até porque, além do recurso que pode vir, como que é a eficácia desse dinheiro, né, aplicado? Não é nem eficiência, é eficácia mesmo, desse recurso que a gente está destinando. Porque não é só a questão de economizar, é usar bem o dinheiro público. Isso, além de mostrar o que você gasta, usar bem o dinheiro público. Isso é uma responsabilidade do governante. Ô, Reinaldo, eu vou fazer mais uma pergunta e já vou para você. Perfeito. Nancy, o SAMU de Piracicaba, nós acompanhamos aqui também no jornalismo da rádio, várias reclamações. Você liga no SAMU 192, a resposta é: não tem viatura, não tem ambulância ou não tem profissional para atender. Não está na hora já, pré-candidata de Piracicaba, descentralizar o SAMU? Por exemplo, hoje fica na Paulista, na Paulo Moraes. Sim. Ali todas as viaturas do SAMU. Não é um momento de pensar, pré-candidata, caso a senhora seja eleita, em descentralizar isso aí? Santa Terezinha, próximo a Inhumas e em outras localizações que são muito longe, né? Até o SAMU chegar, até o resgate chegar, seria muito mais vantajoso. Vidas seriam salvas. O que a senhora tem de proposta, caso seja eleita pré-candidata? Você sabe, Danilo, que nós trabalhamos muito plano diretor. Eu gosto de planejamento urbano, gosto de planejamento, não só urbano, mas nós trabalhamos, e uma das emendas que nós colocamos, que essa não foi aprovada, nós colocamos 16 emendas no plano diretor, Certo. era a questão de zeladorias no nosso município, sem pensar em aumentar custo, que isso, o ano que vem, vai ter ainda que saber como que faz com menos dinheiro. Mas a percepção das diversas regiões da cidade, nós até pensamos agora que nós estamos construindo um plano de governo de forma coletiva. Então, nós tivemos isso desde outubro, toda terça-feira, nós trazemos pessoas filiadas e não filiadas para discutir diversos temas. E o SAMU apareceu lá. Mas apareceu não só o SAMU. Só que precisa ver isso dentro do lado econômico, mas tem sim coerência. O nosso município, ele acabou se espalhando demais, né? Não é uma cidade compacta, e com isso, o tempo de chegar aqui, não é nem Santa Terezinha, né? Além de Santa Terezinha, tem hoje vários bairros, Mais né? longe, Como né? até chegar lá, você pode comprometer uma vida, sem Artemis, dúvida por exemplo, nenhuma. vou dar um exemplo. É um pouco mais longe, né? Sim, sim. E isso tem que ser repensado, acho que nos diversos serviços e, claro, considerando o lado econômico também. Então, eu acho importante ter a sensibilidade da população. E aí nós dividimos em 10 regiões isso, pensando de uma forma de zeladoria. Isso poderia ser coordenado dentro do IPLAP, por exemplo, para ter as percepções e o planejamento da cidade no sentido da distribuição dos serviços, das políticas públicas, das várias demandas. A gente volta naquele ponto que tem bairro que tem uma necessidade hoje que está mais aprimorada e outro que falta tudo, falta básico. Nós temos um bairro que a pessoa quer andar, não tem nem lugar para andar, tem que pegar o carro em outro bairro para poder andar, porque não tem calçada, não é nem calçada, né? Nós temos aí bairro com 5.000 pessoas e que aquilo está isolado de tudo. Quer dizer, para você fazer uma caminhada que significa saúde também, você tem que sair de lá e achar um outro lugar. Não tem uma área de lazer, por exemplo. Não tem nada. Reinaldo? E todos esses assuntos que estamos permeando na nossa entrevista é tudo relacionado à desigualdade social, pré-candidata. Sem dúvida. Eu quero abordar agora as questões dos moradores de rua. Vimos um crescimento de moradores em situação de rua. Como minimizar esse problema? Como a senhora pretende, caso seja eleita prefeita de Piracicaba? A gente tem que ser sincero. Eu acho que a gente não colocar falsos posicionamentos. É muito dolorido ver esse número de moradores de rua e o quanto tem aumentado. Em Piracicaba e em muitas cidades. Mas aqui a gente... E que isso não deve fazer parte da paisagem. Porque você passa ali, passa outro dia, tem um monte de gente deitado, e, enfim, tem a questão das drogas, tem a questão da fome,
né? Você pode até ajudar, vai lá, distribui o sopão, mas não é essa a questão. A questão é que isso não pode ser tratado como, poxa, é a paisagem, né? Aquilo normal. que é, o habitual não é normal. Aquilo que é habitual, a gente tem que estar aceso para ver, gente, isso aqui é legal mesmo, isso aqui é. Aí vem diversas, né, conversas, mas assim, e não adianta você falar, vamos tirar da praça central, gente, vamos colocar na periferia. Não é para esconder, isso aí é para ser tratado. Essa desigualdade social, ela não vai ser curada, vamos dizer, né, 1 mês, nem 2 meses. Isso é projeto de Estado. Né? Eu acho que são várias gestões que você não pode nem pensar o resultado, no ponto de vista só, de captação eleitoral. Isso aí é questão de sensibilidade humana. É questão da gente ser, no mínimo, um mínimo de solidariedade a seres humanos como nós. Então, a gente olhar isso, tem a casa de abrigamento, não basta isso. São novamente políticas públicas de inclusão, olhar para a questão, por exemplo, de empreendedorismo, olhar esses bairros e ter um olhar também de acolhimento para essas pessoas. Então, não basta você falar, vou pôr no abrigo, vai ter onde dormir, vou dar sopão. Não é essa a questão. Não é essa a questão. É a questão da inclusão, novamente, que todos esses assuntos que nós tratamos aqui, eles permeiam a inclusão. O processo é lento, sabe, Reinaldo? Dói na gente porque, assim, são 3, mais 4, mas, né? Eu tenho a minha filha caçula, que fez psicologia, ela trabalhou ali com o pessoal morador de rua em São Paulo. Né? Ela teve ali. E vocês lembram daquela atitude drástica de com lava-jato lá, né? Com jato para espantar. Vamos espantar, né? Não é barata, gente. Sabe? Não é questão, é gente. Não é espantar para ficar bonito o centro. Não é isso. Você tem que vir com política pública de inclusão. E enxergar aí não é uma atitude só, não tem um milagre, né? São várias ações. Eu acho que tem que ter essa interlocução entre a transversalidade a diversos temas para que a gente consiga e, de alguma forma, reduzindo isso, né? Não vou falar que vai zerar, mas dá para reduzir. Piracicaba dispõe de diversos programas de assistência social, Sim, porém, os números de moradores de rua aumentaram, então é contraditório. E a gente não pode ir pelo assistencialismo, né? Tem aquela coisa, tem a questão emergencial. A gente viu agora na pandemia, vão distribuir cesta básica, isso tudo. Claro, é emergencial, mas não basta, né? Não é só a questão da cesta básica, é a questão da dignidade, é a questão de você conseguir... E mais do que isso, né? Além dos que estão lá, o que gera isso? Então, trabalhar um pouco mais com jovens. E aí entra a cultura, entra o esporte, de uma forma mais conceitual, né? Não é só a disputa, de trabalhar mais os bairros, de conseguir, sem muito recurso, mas e não é só futebol, né? Pode ser ciclismo, pode ser... Tem N aí, muitas opções de esportes que significam inclusão. Música, a gente vê cada caso sensacional, né? De crianças, e volta aquilo, né? Quais são os talentos perdidos, minha gente? Olha que é jovem que a gente tem, né? Em áreas de mais fragilidade social. Quantos desses jovens aumentando depressão, aumentando angústia, aumentando todo tipo de sofrimento. Quantos desses jovens que uma vez, com uma oportunidade, e você falou do ensino técnico, você falou de tanta coisa bacana, vocês dois falaram aqui. Então, eu fico, às vezes, pensando que você vai ali numa ETEC. Quantas vidas foram direcionadas por ter oportunidade de passar por ali? Ou, se você tem um programa de esporte no bairro, né, que, de repente, um jovem... Ele começou a se preocupar com aquilo. Talvez ele pudesse ser um futuro morador de rua. Mas você deu oportunidade, você dá inclusão, você vai dialogar, você acolhe. Às vezes é o abraço, às vezes é você estar junto. Nós somos seres sociais, né? A gente precisa do outro. Muito bem. Pré-candidata, para nós irmos para um outro ponto, perdão, tem bastante pergunta aqui sobre violência da mulher, viu? Exatamente. Vamos tratar desse ponto também já. Nancy, habitação de Piracicaba, favelas e grilagem de terra. Acho que são 3 pontos importantes, né? Habitação, favelas e grilagem de terra. Depois nós iremos para o próximo ponto. Nancy, o que fazer com esses 3 pontos importantes também da nossa cidade? Posso só fazer um complemento, pré-candidata? Claro. O Danilo falou sobre habitação.
a Prefeitura iniciou a elaboração da primeira revisão do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social depois de 11 anos, isso lá em 2009, depois de 11 anos do lançamento. A última estimativa do déficit habitacional é referente à demanda por moradias em 2015. Este número era de 10.853 famílias. Alguns meses atrás, a Indap informou que o déficit chegava a 15 mil. Por favor, pré-candidata. Nossa, esse assunto aqui a gente precisava do horário inteiro. Mas olha, gente, favelas, né? Nós temos hoje, a gente passa de 70 favelas. Tem favelas novas, né? Quando nós fizemos a revisão do plano diretor, eram 53, acredito, quando começou a revisão. E ali tem habitação de interesse específico e interesse social, né? E fora isso, quer dizer, por que a pessoa vai morar na favela? Né? Então, nós tivemos isso em vários momentos em Piracicaba, vários momentos. É sempre uma mão de obra que acaba ganhando pouco. Nós temos histórico agora, por exemplo, da própria construção do Minha Casa Minha Vida, que trouxe um contingente de homens, né? Porque normalmente vem sozinho. Eles trabalham ali, nós não tínhamos essa mão de obra para essas construções todas. Então, esses homens vêm, eles não conseguem comprar aquela casinha, o apartamentinho lá no predinho do Minha Casa Minha Vida. E aí quer ficar aqui porque acha que tem mais oportunidade. Onde que é a área que você vai? Para a área verde. E muitas APPs com nascentes, que significa recurso hídrico para a gente. Essa pessoa vai para lá porque quer? Não, porque não tem oportunidade de estar em outro lugar. Né? E aí, acho que veio essa legislação, uma medida provisória de 2016, que aí acho que em 2017 a lei, que fala da regularização dessas favelas. Mas a gente tinha que dar um jeito para ter menos, porque elas acontecem, muitas vezes, em áreas de proteção ambiental, área de proteção permanente, nas APPs. E aí você regulariza, mas você afeta a parte de recursos hídricos e proteção toda a hídrica do nosso município também. Fora isso, você falou das favelas, então o porquê disso, né? São 58, né, para candidata, e só duas estão... Tem são mais. regularizadas. Mas passa, viu? É. Se você pegar ali aquela região dos Três Porquinhos, Caiubi, já tem várias pequenas para cima. Eu acho que isso tem aumentado. E aí, a questão da habitação, o programa Minha Casa Minha Vida, ele teve... embora tem muita coisa parada no Brasil, agora saiu uma atualização dele, acho que está um pouco melhor, mas ele não trouxe uma questão da gente poder colocar essa população mais inserida na cidade. Foi uma questão de ganhar também com a terra, a área. Isso gerou uma expansão urbana absurda. Você pegava uma área rural e você não prestigia muito, o pequeno produtor que arrendava, que agora não tem mais como tocar aquilo, paga barato na terra dele, aí vai um projeto que faz a inclusão dentro da área urbana. Essa terra, ela passa de 10 valer 500. Ela valoriza 50 vezes a hora que você passa para a área urbana com esse potencial dessa construção. E essas construções, pelo Minha Casa Minha Vida, ficaram muito nas franjas da cidade, lá longe. E tudo que nós falamos aqui outra vez. O SAMU está longe, está tudo longe. Fala, mas no centro mora rico e na periferia tem que morar lá. Não tem que morar lá. Se a gente criar algumas inversões. A gente tem muito espaço vazio, dá para estimular e para... Por quê? Aí você tem um conjunto de estrutura para política pública, para serviços, numa região sem as crianças. E vai pôr criança onde não tem essa estrutura. Aí você começa tem que pôr ônibus. E aí o ônibus fica mais caro, né? Porque ele tem que andar mais, tem que estar mais espalhado. Então, essa questão da habitação hoje tem o déficit, sim. Ao mesmo tempo, nós temos, dentro desses programas habitacionais, que pegou a faixa 1, a faixa 2, a gente acompanhou bastante isso, nós temos essa população... muitas moradias, nós fizemos, acho que sexta-feira, uma live sobre isso. E várias pessoas entrando, falando, mas lá no meu condomínio, lá do Minha Casa Minha Vida, tem um monte de gente que saiu e já tem outro ocupando, mas quem está ali na lista de espera não está sendo chamado. Então, aquele que se comprometeu a morar lá não está morando.
e aí está invadindo, né? Saiu até uma reportagem sobre invasão. Então, isso tem que ser extremamente cuidado. As emendas que nós pusemos no plano diretor foi no sentido da gente conseguir inverter isso um pouquinho. Acho que 6 emendas nossas passaram. Inverte um pouquinho para que os lotes um pouco mais inseridos dentro do contexto urbano possa também ser direcionado com algumas vantagens. E a revisão do programa Minha Casa Minha Vida, a gente fez uma discussão, até publicamos um artigo sobre isso. Ele traz também que prédios desabitados em áreas mais dentro da cidade, que pode ser usado. A pessoa agora pode financiar também num terreninho e construir sua casinha. Quer dizer, eu acho que ele traz uma outra versão. E você falou também sobre grilagem de terra, né? Olha, outro tema que nós trabalhamos muito na Câmara foi a questão fundiária. Então, embora nós temos aí, não só na área urbana, a gente está cheio de condomínio na área rural, né? Cheio de condomínio na área rural. Isso é um outro tema também que exige... Quando você pega... Um pai faleceu, deixou um sítio para 3 irmãos. Um deles resolveu... Lá não é área urbana, não poderia fazer isso, mas ele resolveu lotear. E ele loteou, faz um contrato de gaveta, ele corta tudo... A questão da conservação de solos, causa erosão, né? É um impacto terrível. E aquilo, será que é a primeira casa? Não, às vezes é casa de fim de semana, não é a primeira casa da pessoa. Então, nós temos um problemaço em Piracicaba dessa regularização do que foi feito de picotear, né? Lotes, e agora tem que ter água, tem que ter coleta de lixo, vai ter separação de resíduo a 40 quilômetros daqui. Quanto que é o custo disso? Quem que vai pagar essa conta? Então, teve um projeto da regularização fundiária, foi bem debatido, e aqui a gente tem que enaltecer o GAEMA, a Promotoria Pública. Foi um debate aí bastante acalorado. Nós fizemos audiência pública na Câmara e saiu uma lei municipal. E até foi tido como referência. Fala, é o primeiro município que tem uma lei municipal da regularização fundiária. Mas tem que fazer, tem que fiscalizar, tem que ver as regras, tem que tratar as pessoas de forma igual. Eu comentei na época que a Câmara não era a Câmara que tinha que votar projeto por projeto para falar sim ou não. Nós não temos corpo técnico para essa análise. A nossa parte é trabalhar uma legislação onde a gente pode tratar todo mundo igual, regularizar o que tem que regularizar e quem tem que pagar alguma coisa tem que pagar também. E ver como que vai ficar esse custo hoje, né? Então, não dá mais, vai destruir tudo? Não é isso. Até porque tem uma lei que protege. Olha, é trocar o pneu com o carro andando, né? Eu acho que essa que é a questão. É fácil, não é? Até a Bartira Mendes, ela complementa a sua resposta, que loteamentos irregulares na zona rural soterrando nascentes e derrubando as matas. Perfeito. A Bartira conheço, a Bartira é urbanista, mas ela mora na área rural, né? Produtora na área rural e conhece bem essa área, sem dúvida. É uma angústia que a gente tem, né, Bartira? Uma angústia mesmo grande, sem dúvida. Danilo, por favor. Vamos lá para a candidata. Nós temos ainda alguns minutos aí, né? Isso. 25 mais ou menos. Minutinhos. Para a candidata, aqui nos nossos comentários, muitas pessoas pedindo para a gente comentar sobre violência da mulher. Inclusive, tá aqui é um tema que a gente também vem debatendo aí nas últimas semanas. Para a candidata, bom, contra a mulher a gente sabe que vira e mexe, tem feminicídio, ataques dos maridos, enfim, no modo geral aí. Para a candidata, a Guarda Civil de Piracicaba, a senhora pretende, caso seja eleita, fortalecê-la nessa patrulha Maria da Penha e ampliar isso aí também para a candidata para os LGBTQI+, que é a classe LGBTQI+, hoje mudou, né, a sigla. Sim. Ou seja, a violência contra a mulher e também a violência que a gente sabe que está crescente e discrepante em relação aos homossexuais ou pessoas do mesmo sexo, enfim. É incrível como século XXI, né? Ano 2020, a gente pode ter ainda tamanho preconceito, né? Eu acho que tem tanta coisa para a gente se indignar. E a questão da violência contra a mulher é uma questão cultural histórica. Às vezes a gente ouve, mas a Lei Maria da Penha, tá vendo? Agora aumentou. Não aumentou, gente. As mulheres estão tendo coragem de denunciar mais. As mulheres estão se dando mais oportunidades de vida e não aceitam mais muito o que foi no passado.
nós criamos a Câmara, mas junto com vários outras instituições, teve um projeto de nossa autoria criando a Procuradoria da Mulher na Câmara. Eu sou a procuradora, a vereadora Coronel Adriana é a suplente. Nós criamos esse espaço. Foi até uma colega que foi deputada federal e assim que eu fui eleita, ela me mandou de presente, falou, olha, projeto incrível, você tem que criar, que é para dar voz para a mulher da Câmara. De 23, nós somos 2 mulheres e 21 homens, né? Então, para dar voz, para que a gente possa dar parecer nos projetos. E nesse espaço da Procuradoria da Mulher, nós, numa Semana da Mulher, que nós fizemos sempre de uma forma participativa, democrática, teve uma reunião para fazer a Semana da Mulher na Câmara que tinha 80 pessoas. Falaram, mas já é a semana? Não, a gente está organizando, ouvindo todo mundo para ver como que a gente constrói isso. Foi muito bacana, aqui tem que agradecer essas pessoas que acreditaram. E numa dessas reuniões, o pessoal do Conselho da Mulher, na época, acho que a Laura Queiroz era presidente, fez um trabalho maravilhoso aí à frente do Conselho, e ela colocou, né, olha, a gente precisava criar uma rede, porque senão a Semana da Mulher parece vagalume, né? A gente levanta um monte de problemas, o vagalume apaga, e a gente não cria estrada, né? Estrada iluminada, acho que esse é o grande lance. E aí nós formamos essa Rede da Mulher em 2018, se não me engano, março de 2018, onde participam vários órgãos do Executivo, então CRAM, CREA, Saúde, pessoal da Patrulha Maria da Penha, comandante Lucineide, a Sônia também são muito participativas, Delegacia da Mulher, Promotoria Pública, a doutora Maria Cristina, hoje está aposentada, mas ajudou muito e participa ainda conosco hoje. Então, nós criamos, de uma forma conjunta, uma rede para a gente entender essa questão da violência no município. A Patrulha Maria da Penha, ela tem que ser mais equipada. Então, tem olha, as mulheres ali, elas se desdobram para fazer o trabalho, mas precisa ter mais condições. Você fala as guardas municipais. Sim, são maravilhosas. Acho que a gente tem muita gente boa, mas precisa ter mais condições. Se nós pegarmos, eu acho que esse diálogo é importante, nós criamos essa rede, todo mês a gente se reúne. Desde 2018, então faz 2 anos e meio. Primeira coisa que a gente fez foi entender quais eram os órgãos, quem eram as pessoas que estavam à frente das instituições, para poder fazer algo mais substancioso a respeito. Porque eu posso ir ali auxiliar uma mulher, que eu estou sabendo, né, quanto vereadora, quanto procuradora, ali, ou uma colega que encaminha a delegacia, mas entender como é esse panorama e quais são as instituições da nossa cidade que trabalham com isso. Nesse sentido, nós criamos essa rede. Primeiro, todo mês tinha 1, 2 que iam falar sobre todos os dados do CRAM, da delegacia. A delegacia demorou mais para vir, hoje elas participam bastante. A Defensoria Pública, a doutora Caroline, vieram todas para participar. Então, nós, primeiro, nos entendemos nisso. Depois disso, nós temos hoje uma lei, né, uma lei de diretrizes em relação que garante essa rede, porque nós passamos. A gente tem que pensar no institucional. E, depois disso, nós estamos agora com quase pronta a cartilha contra a cartilha de enfrentamento, né, a violência à mulher em situação de violência. Então, essa cartilha está quase pronta com os dados. Nós criamos o fluxograma do município. Então, tem uma instituição aqui, outra aqui. Como que elas conversam na questão da violência? Novamente, os dados, importante para diagnóstico. Esse fluxograma foi tão interessante, porque, assim, a gente nem percebe. As primeiras reuniões de qualquer tema, sempre existe as pessoas se armam um pouquinho. Eu acho que a gente se desarmou totalmente. A gente entendeu o fluxograma. Poxa, mas que legal, essa instituição não sabia que fazia tudo isso. Essa aqui também não sabia. Começamos a trocar informações. Então, a gente tem esse contato entre nós, né, para aprimorar. E é um trabalho que tem que ir à frente. Eu acredito, nós temos que lançar isso, né? O Conselho da Mulher também foi muito importante. Nós temos que lançar isso ainda esse ano, essa cartilha. E ali tem os dados, onde você procura... onde que você procura auxílio, quais são os pontos frágeis, o que pode fortalecer no município nesse sentido, porque nós temos que nos dar as mãos. Então, não adiantava eu ficar ali trancada fazendo um monte de discurso na tribuna e ficar trancada dentro da Câmara. Então, quem são as pessoas, as instituições podem usar?
com isso, a gente foi vendo também os pontos frágeis, né? Nessa corrente toda. E nós fomos nos ajudando mutuamente para que isso seja melhor elaborado, né? A gente tem a questão da casa-abrigo, a pesquisa que não tem. Nós entramos com uma emenda para essa pesquisa, que é o diagnóstico, né, do município, para que a gente possa ter políticas públicas efetivas. Não adianta ficar no achismo, né? Hoje você faz uma coisa, amanhã outra. Qual é o caminho? Qual é o caminho? Que dados que você tem para fundamentar os caminhos que você escolhe dentro de uma administração pública? Então, essa rede foi maravilhosa. A questão da LGBT, né? QI+, Isso. né? Tá grande isso aí. Isso. Eu acho... olha, todo o tempo, quanto gabinete, nós demos, acho que todo o subsídio que nós pudemos para vários órgãos, várias pessoas ligadas ao movimento. Merece todo o nosso... não é nem respeito é o mínimo, né, que a gente tem que fazer. Mas eu acho que o nosso acolhimento, no sentido de estar junto mesmo, porque eu acho que nunca foi o tempo, mas muito menos hoje. A gente está preocupado em ofender, em agredir, a não dar espaço. Acho que cada pessoa nesse sentido, acho que pode tomar o seu caminho. Nós temos que respeitar e tem que ter, sim, o respaldo e o apoio da administração também. Inclusive, nós temos uma lei da homofobia, né? Lei nacional. Sim. Piracicaba poderia aplicar alguma coisa também, né? Para candidata aí nesse sentido. Já que nós temos aí a patrulha Maria da Penha, a gente poderia... Não, eu vou falar, a gente poderia não, né? Como prefeita, de repente, ir para uma vertente também que tem algo aí para esse movimento importante, né? Tem que conversar e ver onde que a gente pode ajudar, né? Acho que ouvi-los, acho que é a melhor forma. Sim. Reinaldo, então só para concluir aqui, você tem alguma pergunta? Eu queria aproveitar também para falar sobre a violência também pré-candidata. A gente vê bastante, infelizmente tem bastante, que é a intolerância religiosa, né? E isso vem crescendo bastante. E Piracicaba não deixou de acontecer. Vem acontecendo também na nossa cidade. É incrível que, quando a gente fala em religião, a religião, o primeiro momento, quando a gente busca, é para buscar paz, né? Sim. E nós temos conflitos e guerras no mundo inteiro por causa de religiões. Por causa de poder dentro de religiões. Eu acho que nós também levamos na Câmara estamos tendo agora, essa semana, a questão da... Tá dando para ouvir, gente? Tá bom? Tá? A questão da intolerância religiosa. Nós levamos esse debate dentro da Câmara também, da Escola do Legislativo. Porque a Escola do Legislativo é isso, é trazer divergentes para que a gente consiga conversar, consiga entender um caminho do meio. E, às vezes, não é nem a convergência. Às vezes, a gente tem que andar com a divergência mesmo, né? E só respeitar o outro. Agora, a intolerância religiosa, eu acho que nós temos aqui, Reinaldo, Danilo, nós temos que cada vez mais criar espaços para que possa trazer as várias religiões para conversar, né? Eu lembro que uma vez, acho que foi quando fazia isso com o movimento de mulheres, se não me engano foi em Bragança Paulista, que nós tivemos um encontro, e aí veio gente de tudo quanto Matias, né? E aí falaram assim, nossa, mas trouxe também, principalmente quando vem de matriz africana, parece que tem um preconceito enorme também. Falta entendimento, né? Entendimento, tudo gente. É macumba, tudo é coisa ruim. Não entende, né? Que macumba é um instrumento, também é uma Exatamente. árvore. Falta educação, né, para Falta candidato. educação e, assim, tentar ler um pouco, ver o porquê que vem. Agora, a religião usada só pelo poder é muito triste também, né? E, sem dúvida nenhuma, nós temos que criar espaços aí de uma cultura mais de paz. Parece que isso fala, nossa, tá com poesia. Não é. Hoje nós temos aí, eu acho que tanto trabalho, tantas frentes, tantas instituições que trabalham pela cultura da paz, e eu acho que tem que ir nesse caminho, né? Antes de seguirmos sobre a violência, que tem uma pergunta a respeito disso, quero lembrar que estamos no ar novamente no Instagram. O Instagram ele tem um tempo de 1 hora, mas já reativamos, está no ar novamente. Então, você pode nos acompanhar também pelo Instagram, pelo Facebook. Pré-candidata, em agosto, o Instituto Sou da Paz lançou uma nova edição do Índice de Exposição a Crimes Violentos.
De acordo com o documento, Piracicaba se classificou como a 9ª cidade mais segura do estado de São Paulo. A segurança pública, sabemos que é dever do Estado brasileiro, compartilhado entre os governos federal, estadual e municipal. Como o município deverá trabalhar para que continue, então, sendo uma boa cidade, seguindo este ranking classificado pelo Instituto Sou da Paz? Nós temos ainda muitos casos de violência no nosso Então, município. A senhora acredita que continua um crime muito. altíssimo? O tema que nós levamos hoje nesses grupos que nós reunimos às terças-feiras foi segurança pública, mas a gente pensando também em justiça restaurativa, na questão da segurança comunitária. Eu acho que nós temos que evoluir, pensar na segurança de uma forma mais interativa das comunidades, entre pessoas. Isso tudo é possível. A violência contra a mulher no nosso município, ela tem números significativos, né? Significativos. Acho que tem que trabalhar bastante. Juventude também. A segurança, quando nós pensamos, ela também, a violência, quer dizer, ela não é só física também, né? Ela não é só uma violência física. Violência psicológica, tem violência moral, tem vários tipos de violência que eu não sei quanto que é quantificado aí. Por exemplo, a violência dentro das escolas, como que é essa violência? É só física? Então, eu acho que tem um trabalho imenso a ser feito. Eu acredito muito no trabalho da justiça restaurativa. Dentro das escolas pode-se fazer um trabalho nesse sentido de cultura da paz também, para que acho que dentro da juventude esses conceitos têm histórias assim maravilhosas de trabalhos nesse sentido. Até essa questão da violência nas próprias guardas municipais, tem trabalhos que você pode fazer dentro da instituição para que a forma de ver a violência seja uma coisa, não é só da culpa e realmente da integração da sociedade. Então, acho que tem muito para evoluir, constante, né? Isso acho que é um trabalho constante. Danilo? Vamos pro próximo tema, rapidinho? Isso, já temos 13 minutinhos. Agora temos 12 já. Agora 12. O tempo não para. Vamos lá, pré-candidata. Bom, nós temos aqui em Piracicaba um problema gravíssimo que é a enchente, ou as enchentes. Inclusive, o Teatro Municipal Lôcio Neto está num ponto, acho que é Y, X e Z aqui do município. Ali tudo acontece com enchente. Pré-candidata, o que fazer com enchente em Piracicaba e o que pretende de investimento para aquele Teatro Lôcio Neto, derrubar, construir um novo? O que fazer para minimizar os impactos da chuva em Piracicaba? Então, são 2 pontos, as enchentes e já vamos poder falar um pouquinho da cultura em Piracicaba. Qual a sua previsão de investimento? Olha, eu fiz alguns artigos sobre isso das enchentes. Não é uma coisa tão simples. Não é tão simples, não. Porque nós impermeabilizamos, nós soterramos rios. Aliás, São Paulo começou com essa história de endireitar. O rio, ele é sinuoso justamente quando ele está mais em várzea. É um movimento natural para deixar detritos ao lado, para que isso, nessa velocidade, não tenha erosões significativas. Erosão sempre vai existir, né? Então, quando você canaliza, e nós temos aqui caso de rios canalizados, né? Nós temos aqui, você falou do teatro, ali exatamente nós temos o rio canalizado. Alguns países estão abrindo os rios. Eu não estou dizendo que dá para fazer isso aqui agora, né? Que nós não vamos ter dinheiro, acho que nem para essas emergências que nós citamos. Mas tem países que estão abrindo os rios. Quer dizer, essa cultura de fechar rio, de pôr tubulação, e eu vi no início na Câmara, a questão, nossa, vai pôr tubo, eu fiquei desesperada. Acho que na urbanização de uma das favelas, não vai pôr tubo, eu vi era nascente, né? Eu falei, nossa, é nascente, está jogando esgoto, já vai tubular. Isso é problema futuro. Então, nós temos, o que acontece com a água? A água cai, quando tem planta, ela pode evapotranspirar, ou ela tem lugar para infiltrar, ou ela vai escorrer. Agora, a gente canaliza rio, impermeabiliza tudo. A água não tem planta. Então, ela nem evapotranspira, ela nem penetra, né, que a gente chama percolação, é o termo técnico, ela infiltra na terra. Tudo que cai vai o quê? Vai escoar.
Tem muitas medidas que dá para fazer, mas é um contexto mesmo. O SESC está trabalhando, né? Até a gente tinha uma programação esse ano, com a pandemia não deu para fazer, dos rios descobertos. É incrível o número de rios que a gente tem na nossa cidade, enterrados, que você vê aquela água limpa, de repente, que sai ali na sarjeta. Tem nascentes por tudo, né? É uma coisa gradativa. Eu acho que o IPTU verde pode refletir um pouco nisso. A gente estimular que deixe mais áreas descobertas, não soterrar novas nascentes, não canalizar novos riachos, que continua acontecendo. É um conjunto, né? Que a gente tem uma bacia. A hora que a água que vai lá para baixo, você tem o divisor de águas, né? O tal VEG que fala. Então, a gotinha de água que para ali, caiu um pouquinho para cá, vem para cá, caiu um pouquinho para o outro lado, vai descer. Então, esse volume de água é imenso e, infelizmente, as chuvas também têm vindo de uma maneira mais intensa. Mas tem que trabalhar, principalmente a permeabilidade e valorizar essas pequenos veios de água ainda que continuam, principalmente na área mais de franja, a área mais afastada do centro, também continua a canalizar muitos veios d'água aí também. Tá? Bom, para enchente, alguma pergunta da enchente? E só fazer um complemento, Danilo e pré-candidata, que além do Teatro Municipal, a Armando Salles de Oliveira é a principal via que é vítima desse alagamento, então, influenciando, então, negativamente, claro, além do teatro, a rodoviária intermunicipal e os comerciantes daquela avenida, eles que são os maiores prejudicados. Nós estamos caminhando para o final, 8 minutinhos, mas eu gostaria de abordar um ponto. Deixa eu só ver aqui na minha pauta, que eu deixei separadinho, perfeito, na coleta seletiva, para finalizarmos. Vereadora Nancy, na semana passada, a Câmara de Vereadores voltou um requerimento que questiona o Poder Executivo sobre a coleta seletiva. Moradores procuraram os vereadores reclamando sobre a não prestação de serviços. A senhora tem conhecimento dos fatores que levaram a esta situação? Esse requerimento de nossa autoria até, né? Nós que entramos com esse requerimento. A coleta seletiva no município, embora no contrato da empresa tenha 100% da coleta seletiva, a gente consegue de 7% a 9% só dessa coleta no município. Falta tanto a conscientização, mas nós começamos a ter muitas reclamações de pessoas que separam e não passa, ou separa e mistura tudo. Eu ouvi também, aí numa entrevista, que foi falado que mas passa a gente antes coletando. Espera, a empresa está recebendo para coletar 100%. Se esses outros passam, então eles deveriam receber também, porque estão fazendo benefício para o município. Então, eles que deveriam estar recebendo. Né? Uma cooperativa, de repente? Sim, sim. Sem dúvida nenhuma, acho que é um ponto bastante frágil do nosso município. Isso precisaria ser separado, porque se não é separado, vamos supor, a gente quer usar depois, que não está sendo feita a compostagem lá no CTR, né? A compostagem. Se você tem esses resíduos misturados, você não consegue aproveitar o orgânico para fazer também a compostagem disso. Isso aí vai misturado, quer dizer, então você não consegue nem tratar um nem o outro. E a coleta seletiva é algo que tem mais que isso, sabe, Reinaldo? Coleta seletiva, logística reversa. Quem produz é responsável para ter esse produto de volta. A logística reversa não tem um programa aqui no nosso município a respeito disso. Tem comunidades que se organizam para. Agora, a coleta, sem dúvida nenhuma, acho que a gente tem que evoluir e depende muito da conscientização, de trabalhar os bairros, de os próprios recicladores serem mais valorizados. Não é porque passou e pegou. Onde que estão? Não dá para motivar, não dá para organizar isso em cooperativas e realmente eles terem uma renda ali decente em relação a isso? Porque a gente sabe que muitos que trabalham nisso não tiram um salário mínimo. E trabalham duro. E não conseguem tirar um salário mínimo. E se eu não estiver enganado, sexta-feira o ecoponto do SECAP foi desativado. Foi desativado. Ecoponto é outra coisa também. Eu tive logo no começo da pandemia, eu tive em algumas áreas mais afastadas também, rurais. Então, o que passava que é como as caçambas que eram deixadas ali, era cada 15 dias, passaram a dobrar o tempo. Então, aquilo começou a criar resíduo por tudo quanto é lugar, aí a pessoa desmotiva, começa a colocar em qualquer lugar.
Então, muito complicado. Essa questão dos ecopontos também, a gente vê sempre essas caçambas cheias, caindo para fora, né? Então, isso também acho que tem que ser trabalhado. E resíduo. Nossa, resíduo é um tema que vai longe, né? Resíduo de construção, gente, ele pode virar muita coisa boa, né? Acho que foi Londrina que construiu, eu estava vendo outro dia, construiu um sistema que vira tijolo, né? Um monte de resíduos que eles têm e vira tijolo para construção. Foi um cientista lá que criou, mas tem isso em vários lugares. Mas eu achei interessante o sistema deles, que foi junto com a prefeitura. Então, o resíduo de obra, e a gente tem um desperdício muito grande no Brasil, né? O tipo de obra que a gente faz, acho que a mão de obra. Esses resíduos têm tanta carência e a gente joga fora, porque não é lixo, né? É resíduo. Então, a gente precisa olhar, ter um outro olhar com o que pode ser reutilizado dali. Agora, para reutilizar, tem que separar. Se você mistura tudo, como que você vai ter algum programa à frente disso? Não consegue. Ou seja, a prefeitura paga, mas a empresa não faz o trabalho, Exatamente. né? Complicado, Isso. Reinaldo. E só fazendo um comentário a respeito ainda da seleta coletiva, os moradores relatam a ausência da coleta seletiva lá na região central há 4 meses. Pré-candidata, se no centro está nessa situação, imagina a região periférica. Não, tá bem difícil mesmo. A gente até entende que o momento, a gente se preocupou com tantos profissionais, é um profissional que a gente tem que ter muita gratidão e eles realmente ficaram mais expostos em períodos mais críticos dessa pandemia. Exatamente. A gente falava muito profissional de saúde que merece mesmo o nosso respeito, acho que merece todos os aplausos. E tem outros profissionais, como os da coleta, que tiveram aí o tempo todo. Agora, está falhando bastante. Está falhando bastante, a gente recebe os contatos, a gente tem contatos na periferia também que ligam, que mandam as demandas. E realmente a coleta está sendo um ponto assim bastante complicado no nosso município. Danilo, temos tempo para mais uma pergunta. Uma pergunta? Isso. Pré-candidata tem ainda um tempinho. Isso. Pré-candidata, então vamos falar rapidamente. A senhora vai investir na arte e cultura ou na cultura e arte? Não tem como um município como o nosso a gente não pensar em cultura, em qualquer lugar. Mas Piracicaba é algo muito dentro do coração das pessoas. E a cultura, tem a cultura do espetáculo, que é importante, mas nós temos uma cultura de rua incrível. Nós temos aí, são tantas fontes, um aprendizado aí que não se esgota. Então, eu acho que tem que ter o Conselho da Cultura, né, o Concult, eu acho que ele tem que ser muito mais valorizado, ele tem que ser ouvido, ele tem que participar das decisões. Agora, com essa nova lei, né, acho que foi feito um trabalho aí de cadastramento dos vários, muitas pessoas que trabalham com cultura, que eu acho que está sendo interessante, mas tem que ser mais democraticamente isso aí. O recurso da Secretaria da Cultura é pequeno, está lá junto com o turismo, né? Turismo também merece um foco especial. Cada um sua área, cada um no seu quadrado? Eu acho Seria que melhor. sim, eu acho que a gente tem que ter os dois olhares aí, né? Mas a cultura que eu sinto, tem uma cultura de Piracicaba, que é a cultura de rua, de vários festivais, de raiz, que ela precisa ser levantada. Ela resiste, porque nós temos pessoas que, é incrível, como abraçam, né? Abraçam e resistem, e vão fazendo. Eu lembro esses tempos, o pessoal do Festival Cural. É um trabalho bonito, né? O resgate que eles têm ali, a valorização e a nossa história. É a nossa história que tem que ser preservada, que tem gente fazendo. Criar os espaços, acho que dá o apoio, que não é muito. Em termos de recurso, não é muito. E tem que correr atrás também. E, sem dúvida nenhuma, após esse ano, vai ter que ter ali dentro do Poder Executivo uma maneira da gente conseguir mais recurso para vários programas. E a cultura é um deles, sem dúvida nenhuma. E pré-candidata, a cultura transforma vidas. Já estamos caminhando ao final, nosso tempo já está se encerrando. Então, 2 minutinhos para as suas considerações finais, contando a partir de agora. Bom, eu quero agradecer imensamente, adorei estar aqui. Que bom, né, ter espaço como a Nova 15, aqui com o Danilo, com o Reinaldo, acho que foi uma delícia.
falar para todas vocês e todos vocês, eu adoro conversar, adoro aprender com cada um. Ninguém sabe mais do que um grupo de pessoas, né? O mais inteligente de todos, o que mais sabe, sabe menos que o grupo. Então, a gente aprende muito nessas rodadas. A gente espera que, apesar de todos os desafios e dessas dificuldades que a gente está passando, não vai ser um ano fácil ano que vem. A gente quer colocar a nossa proposta, acho que tem um grupo aí, quando eu falei de cultura, lembrei muito aqui do Pablo, do João Escapa, Silvinha, Denise, tem todo um grupo aí trabalhando isso para a gente, né? Mas que Piracicaba tem a chance de ter um de nós ou uma de nós e que consiga realmente, eu acho que levantar esses valores essenciais da cidade para que a gente continue tendo, né, essa paixão. Eu não sou nascida aqui, mas é um município que eu sou apaixonada, me sinto bem e, assim, tenho uma honra, muito orgulho de poder compartilhar com pessoas tão interessantes e com uma... É uma cidade viva, né? É uma cidade com muita gente que pode ajudar. Então, de uma forma mais coletiva, ouvindo, com mais transparência, e Piracicaba merece. Perfeito, muito obrigado pela sua presença e boa sorte, pré-candidata. Muito obrigada. Obrigado, Danilo Teles. Obrigado e boa sorte à pré-candidata Nancy Tami. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Voltamos amanhã, ao vivo, a partir das 6h30 da tarde. Tchau, tchau.